Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar com relação ao Conselho Fiscal está lá no artigo 1066, que geralmente são três pessoas, né? Essas três pessoas são escolhidas pelo conselho, pela administração, né? Pelo conselho administrativo. Essas pessoas existem impedimentos. Aquelas pessoas impedidas do 1011 não podem fazer parte, não pode fazer parte do Conselho Fiscal. As pessoas que fazem parte da administração, por óbvio, né? Porque já que o Conselho Fiscal vai fiscalizar os atos da administração, não pode ser nenhum dos administradores, não podem ser parentes dos administradores, né? Não podem ser parentes de. Tem até aqui, deixa eu ver aqui, até terceiro grau está aqui no parágrafo primeiro. Não pode ser empregado da empresa, né? Porque com relação a parente seria bom, né? Eu colocaria minha mãe no conselho fiscal e ela diria tudo que eu faço na empresa é ótimo, é lindo, né? E está aprovado. Empregado não pode pelo vínculo da subordinação, você já sabe, né? E aí lembrando que no caso de muitos sócios, a minoria que compõe, né, um quinto do capital social elege um membro e um suplente, né? Outra questão também é que eles vão assinar um termo de posse. Nesse termo de posse, eles são levados à condição de conselheiros, é, eles passam a falar em nome do conselho, e aí eles passam a falar em nome do conselho, e esse livro de posse precisa ser averbado, né, da mesma regra ali das alterações de contrato, né? Outra questão também outra coisa que eu queria falar, não é que existe impedimentos, né? Mas assim, é, existe também a questão de que, dentre esses membros do Conselho Fiscal, é bom que exista um contador, né? Muito embora você vai ver daqui a pouco que os membros do Conselho Fiscal podem contratar um contador para auxiliá-los, mas, né, já que é para ser assim, por que não colocar logo, né, dentro do Conselho um contador, né? Bom, vamos falar da remuneração. Os membros do Conselho Fiscal não podem atuar de graça, mas eles podem ter remunerações simbólicas, valores baixos, valores pequenos. Isso não é comum, tá? Vou colocar, por exemplo, o Conselho Fiscal da Petrobras. Eu não sei se é lenda urbana, eu não sei qual a verdade disso, mas segundo dizem, né, que a mulher do ministro Gilmar Mendes é uma das conselheiras, né, lá do Conselho Fiscal da Petrobras. Então o que eles recebem? Eles não são funcionários da Petrobras, né? Então, claro, pode haver, né, ali no meio algum tipo de alguém, né, desde que ele não exerça a função de administrador, né, pode ser um dos acionistas da Petrobras que fazem parte do Conselho Fiscal. Mas o fato é que eles recebem por sessões, e o nome que se dá para isso é jeton, é o valor que eles recebem por sessão. Não é barato, tá? Eles são muito bem remunerados, no caso do Conselho Fiscal da Petrobras, até mesmo porque provavelmente o conselheiro fiscal da Petrobras não deve fazer mais nada na vida, né, além de fiscalizar as contas da Petrobras, né? Então, né, ele recebe por jeton. E lembrando que ele geralmente são cargos eletivos também, né? Fica um período, depois sai, né? Geralmente é anual, né? E não precisa, pode ser renovado, né? Não tem impedimento dele ser reconduzido quantas vezes for o caso, né? Então, lá no artigo 1069, eu não vou ler todo o artigo para você, mas você vai ver aqui no artigo 1069 que existe as funções inerentes do Conselho Fiscal. Mas além dessas funções que estão aqui, né, existem muitas outras, né? Mas eu acho que a mais importante aqui seria o inciso 1, né, que é examinar pelo menos trimestralmente todas as contas da empresa, né? E o item 4, que é denunciar os erros, fraudes ou crimes que eles descobrirem. Gente, é muito comum, viu? Briga da administração com o Conselho Fiscal.
eu fui advogado de uma cooperativa aqui no passado, e a briga eterna dentro da cooperativa era por causa do conselho fiscal e da administração, né? Da diretoria da cooperativa. Porque a diretoria da cooperativa meio que achava, né, que eram donos da cooperativa, né? Enquanto do outro lado tinha os conselheiros fiscais que volta e meia estavam vetando, né? Estavam questionando as decisões da administração. Isso gerou muitas indisposições entre eles no passado.